Hoje o Motor Driver traz o Peugeot 2008, carro que já passou por aqui, só que na versão aspirada. Essa daqui é a versão mais divertida do SUV compacto francês, a versão com motor 1.6 THP. E eu vou mostrar todos os detalhes deste carro para você. Então, roda a vinheta! E este carro testado está na versão Grife, a top de linha do modelo, e custa R$ 92.990 nesta cor vermelho rubi e não traz opcionais. E o motor do 2008 é o 1.6 THP Turbo, que entrega até 173 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque, abastecido com etanol. A transmissão é automática de 6 velocidades da japonesa Aisin, com a opção de mudanças manuais pela alavanca e também as funções Eco e Sport. E o preço de revisões do 2008 com motor THP até os 60 mil quilômetros é de R$ 4.858, sendo cada revisão feita a cada 10 mil quilômetros. O porta-malas permanece o mesmo de 355 litros de capacidade, é comum a todas as versões. E aqui dentro fica o step, que tem roda Aro 15 de aço. Vamos lá para dentro? Porque, apesar do espaço interno ser o mesmo, eu quero te mostrar como é que eu, com 1,90 m, passo aqui dentro. O 2008 tem 2,54 m de entre-eixos e aqui dentro, olha, eu tô com o banco ajustado para mim, eu tenho 1,90 m de altura e eu fico com o joelho pegando aqui sim e minha cabeça fica pertinho de encostar no teto por conta da estrutura do teto solar, mas não chega a incomodar, dá para abrir um pouquinho a perna e viajar com tranquilidade. Claro, se colocar uma terceira pessoa aqui, aí fica um pouco desconfortável, mas indo em dois dá para ir tranquilo. Aqui atrás nós temos os 3 encostos de cabeça para todos os ocupantes, tem cinto de segurança de 3 pontos também, tem Isofix, mas aqui, olha, fica faltando uma porta USB, nem tomada 12 volts tem, poxa vida, fica faltando, né? A parte boa é que você tem o teto solar que vem até aqui ao final, então numa viagem fica bem interessante a vista. O painel do 2008 é totalmente plástico, mas é um plástico bom. Aqui, olha, nós temos mudança de textura e também de tom, tudo isso muito bem acabado, sem nenhum tipo de rebarba. Nas extremidades, as saídas de ar, elas têm um contorno com um plástico imitando alumínio escovado, e aqui ao centro, a saída de ar é totalmente preta, somente com os detalhes aqui em cromo. Nós temos a central multimídia de 7 polegadas, que espelha Android Auto e também o Apple CarPlay, e tem outras várias funções do carro aqui. E logo abaixo nós temos o botão do pisca-alerta, o botão da central de travamento das portas, os botões físicos do ar-condicionado de 2 zonas, digital e automático, com os botões de acerto da temperatura aqui, botões do tipo avião. Temos aqui uma porta USB e um porta-treco, com 2 porta-copos pequenos, a alavanca do câmbio de 6 velocidades, com a função Eco, função Sport e também o câmbio manual de 6 velocidades, que você pode fazer as mudanças, aumentando marcha para frente e reduzindo para trás. E aqui o seletor de tração, e aqui é onde eu queria chegar. Nós temos aqui o modo automático, que é o que você vai usar a maior parte do tempo, o modo neve,
o modo lama, o modo areia e também a opção de você desligar o controle de tração e de estabilidade. É claro, o 2008 não é 4x4 e nem tem vocação para isso, mas é legal você ter esse tipo de tração que te ajuda a contornar caso você acabe encontrando aí um trajeto com lama ou com areia e perca a tração. Então ele vai corrigir e vai deixar você sempre andando sem correr o risco de acabar atolado. Aqui nós temos a alavanca do freio de mão no estilo aviação, eu gosto. Temos aqui também a abertura da cortina, olha, só você mexer aqui que você abre e fecha a cortina de forma elétrica e na proporção que você quiser. Você pode deixar só uma frestinha, como pode abrir totalmente a cortina do teto solar. E aqui nós temos um baúzinho pequeno, mas que dá para você levar a tranqueirada. Vamos aqui para painel e volante. Olha, a direção, temos aqui ajuste de profundidade e também o ajuste de altura, sem despencar, pelo contrário, quando você solta aqui, ele puxa para cima, justamente para não ter a queda. Volante totalmente revestido em couro. Aqui os botões para você aumentar, reduzir o volume e mutar o som. E aqui para você escolher a fonte sonora. E aqui para você escolher a música e também para você poder atender e desligar o telefone celular via a central multimídia pelo seu Android Auto ou pelo seu CarPlay. Aqui na esquerda você tem o comando satélite do controle de velocidade de cruzeiro e também do limitador de velocidade. Quem já dirigiu o carro da PSA, tanto Peugeot quanto Citroën, sabe do que eu estou falando, que é essa alavanca que fica aqui logo abaixo da chave de seta, onde você tem todos os ajustes, bem intuitivo, bem fácil de mexer. Lógico, poderia já ser no volante, mas a montadora optou por deixar aqui, que já é um lugar que é costumeiro, onde todo mundo mexe. Tem um detalhe só importante que eu esqueci de falar da central multimídia, que olha, esse cabo aqui pendurado. Poxa, podia, né, tirar essa porta USB daqui e colocar aqui para baixo. A tomada 12 volts já está aqui. Podia colocar a porta USB do ladinho, ficaria muito mais prático e não deixaria esse cabo feio aqui pendurado, né? A estética ficaria muito melhor. Mas vamos agora falar do cluster, porque aqui nós temos marcador de temperatura do lado esquerdo, conta-giros, temos também aqui no centro um computador de bordo, onde você tem a velocidade, o indicador de marcha, o computador de bordo com odômetro parcial, trip A, trip B, consumo instantâneo, autonomia restante e também a quilometragem do carro, além do relógio. Do lado direito nós temos o velocímetro analógico e também o marcador de combustível. Aqui, olha, nos botões você vai acertando todos esses detalhes aqui do computador de bordo. E nós temos aqui na porta os comandos do retrovisor elétrico e também dos 4 vidros elétricos, além do travamento dos vidros traseiros. A única mancada que eu acho aqui é que os vidros elétricos não têm a função um toque para todos os passageiros, somente para o motorista, para você baixar e para você subir o vidro elétrico. Poderia ter a função para os 4 vidros. Outra coisa que eu também acho que poderia ter é que na hora que você fecha o carro, você não tem o módulo de subida dos vidros, para você poder deixar os vidros abertos e na hora que você fechar o carro na chave, você ter os vidros fechados. Isso daí facilitaria bastante a vida. Mas chega de papo e vamos agora acelerar, porque eu estou ansioso para andar com esse motor 1.6 THP e passar todas as impressões para você. Bora acelerar! E aqui estamos a bordo do Peugeot 2008 THP 1.6, carro que eu já vinha com bastante vontade de testar, mas por conta da pandemia, né? Acabou atrapalhando um pouquinho os planos, mas agora sim ele veio parar aqui nas minhas mãos para que a gente poder mostrar tudo para vocês que assistem o Motor Driver. Bom, vamos começar pela posição de dirigir, que é sempre um ponto bastante importante, ponto que você sempre gosta de saber também. Bom, pernas e costas muito bem apoiados, tá? A posição de dirigir aqui é boa e aqui nós temos todas as regulagens disponíveis, tanto de profundidade do banco, o famoso para frente e para trás. Temos também aqui o ajuste de altura do banco e eu sempre falo que poderia ser um pouquinho mais baixo, afinal de contas eu tenho 1,90 m de altura, então sempre que pode ser um pouco mais baixo eu falo. E aqui
poderia ser coisa de 3 a 4 centímetros, não seria nada mal. Se fosse um pouquinho mais baixo, já resolveria bastante o meu problema aqui e também o problema de quem tem a estatura um pouco mais alta. Mas ainda assim a posição de dirigir aqui é bem tranquila, é bem boa. Muito porque também nós temos o ajuste de profundidade e de altura do volante, que facilita muito na hora de você encontrar uma boa posição de dirigir. Mas vamos falar agora do motor 1.6 THP. Olha, eu sou particularmente um fã deste motor, porque é um motor que ele rende muito bem. São 165 cavalos na gasolina e 173 cavalos no etanol, com 24,5 kgfm de torque, o que faz com que o carro tenha um desempenho muito interessante, justamente porque ele une potência com bom torque, torque que já está disponível totalmente a 1.400 RPM, então você já vai ter os 24,5 kgfm de torque logo que você começa a pisar no acelerador, e isso é muito bom, uma vez que você não precisa afundar o pé para pegar velocidade ou até mesmo para fazer retomadas nas rodovias, tá? Tudo isso se converte em um ponto interessante, que é a economia, mas eu já vou falar aqui do consumo. O que eu tenho que falar é do casamento desse motor THP com o câmbio de 6 marchas da Aisin. Antes que você diga, poxa, mas Peugeot com câmbio automático, deve ser aquele câmbio 4 marchas, que já não é lá aquelas coisas. Olha, eu já vou te dizer para você ficar sossegado, porque o câmbio Aisin, ele está presente nas principais linhas de montagens. Então você tem este mesmo câmbio no Polo, tem o mesmo câmbio no Fiat Argo, no Renegade, eu não sei se no Compass, mas eu acredito que também tenha. Tem esse câmbio aqui na linha Honda e também na linha Toyota em alguns modelos. Então é um câmbio muito competente, é um câmbio muito robusto e que vai atender a expectativa que você tem em relação à mudança de marchas e também ao custo de manutenção, que é praticamente zero, né? Basta você fazer as manutenções corretas, como troca de óleo a cada 40 mil quilômetros e tudo mais, que você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Mas o casamento desse câmbio de 6 marchas com o motor THP é interessante, porque aqui, olha, ele tem um indicador de mudança de marchas. E é muito legal você ver que o 2008 a 40 km por hora, ele está em quarta marcha, já quase pulando para a quinta. E isso é interessante porque você tem um regime de giros muito mais baixo, você tem economia de combustível e você também vai ter conforto ao volante, porque você não vai ter o ruído excessivo invadindo a cabine. Que, aliás, o ruído aqui do Peugeot 2008 é muito baixo, viu? Você tem um motor bastante silencioso e mesmo quando você acelera um pouco a mais, porque você precisa ter um pouco mais de velocidade, você não vai ter um ruído tão áspero, um ruído tão alto e principalmente um ruído tão áspero dentro da cabine. Você vai ter um ruído coerente, que não incomoda, e com suavidade. O motor não é um motor áspero, né, no funcionamento, e isso é uma situação também bem bacana, que traz logicamente conforto para você que está dirigindo e também para os seus passageiros. E este motor e câmbio aqui, ele tem 3 maneiras de você dirigir. Você tem aqui o modo Eco, o modo Sport e o modo normal, que é este que eu estou agora. Quando você entra no modo Sport, você já vê que o giro sobe um pouquinho e ele já fica pronto para você acelerar e ter o máximo do desempenho que pode extrair esse conjunto aqui do 2008. Ele faz uma mudança no mapeamento do motor para deixar o carro um pouco mais arisco e tudo mais, e isso funciona muito bem para você ter um rendimento ainda melhor do 2008. E você tem o modo Eco, que quando você aperta ele acende uma luz no painel e o conta-giros cai, justamente para ele trabalhar num regime de rotação mais baixo, com marchas sempre mais altas, claro, privilegiando o torque para você não ficar com um carro fraco na mão, porque ele não mata muito o motor, e você vai ter um carro bastante econômico nas mãos. E o Compact
diz que o 2008 faz 10,6 em trajeto urbano e 13,1 em trajeto rodoviário abastecido com gasolina, que é o combustível que eu estou, tá? Como eu fiquei muito tempo gravando com o carro ligado e ar-condicionado também, eu estou fazendo aqui 8,1 nesse momento, mas por conta que o carro ficou aí algo em torno de meia hora, 40 minutos ligado, com o ar-condicionado ligado o tempo todo enquanto eu captava as imagens aqui do 2008. Mas o consumo do 2008 gira bastante em torno disso, viu? Porque quando eu peguei o carro, eu estava retornando para a garagem Motor Driver e eu consegui fazer com ele algo em torno de 11 por litro. Lógico, não tinha trânsito, estava num caminho bastante livre, mas eu estava fazendo um consumo bem bacana, andando a 50, 60 km por hora, que é o limite das vias que eu percorri. Na rodovia, ele vai fazer aí nessa faixa de 13, e dependendo do jeito que você andar, você consegue chegar aí a 14, 14,5 com ele, sem problema algum. Isso abastecido com gasolina, tá? Com etanol, o Compete diz que o 2008 faz 7,4 em trajeto urbano e 9 km por litro em trajeto rodoviário. Então, é um consumo interessante mesmo assim. Claro, dá para fazer sempre um pouquinho mais, depende do peso do seu pé, mas não é uma média ruim se tratando de um motor 1.6 turbo, que aí não vai entregar 165 cavalos, vai entregar 173, com os mesmos 24,5 kgfm de torque. Então, você tem um carro com uma potência e um torque bastante interessante, e o torque lá embaixo, como eu já falei, a 1.400 RPM. Mas vamos falar agora de suspensão, porque o calcanhar de Aquiles do Peugeot, né, dos modelos da Peugeot 206, 207, sempre foi a suspensão, né? Quem nunca ouviu dizer que Peugeot tem problema de suspensão, realmente não mora nesse planeta. Então, aqui o que nós temos é uma suspensão bastante robusta, inclusive há de se fazer aqui a menção de que essa linha com o final 8 da Peugeot, 208, 308, 408, 2008, 3008 e o 5008 são carros que não trazem problemas crônicos, tá? E isso é muito importante porque você não vai ter problemas com esse carro aqui, justamente porque ele não tem aqueles problemas que são vícios, né? Como por exemplo, no 206 você tinha o problema da suspensão e do eixo traseiro, no motor tinha, no caso do 1.4, a questão da queima da junta do cabeçote. O motor 1.6 ele não tinha problemas no motor, mas ele tinha na suspensão e no eixo traseiro, né? Então eram vícios, problemas crônicos que os modelos apresentavam. A linha 8 da Peugeot não tem esses problemas, pelo menos não há relatos de que existam esses problemas, né? Na linha na linha do 208, 308, 408, 5008, 3008 e inclusive o 2008. Então você tem carros bastante robustos nesse sentido. E a suspensão, ela é bastante macia, tá? Ela não é uma suspensão que deixa o carro duro, você sente que o carro tem um conforto acima da média na suspensão, só que em curvas você não sente o carro adernar demais. Você pode entrar até um pouquinho mais forte numa curva que você não vai sentir o carro dobrando demais a carroceria, pelo contrário, é uma suspensão bastante firme, o que é realmente bom para você poder ter conforto e também segurança. E com um detalhe interessante também, a suspensão não tem batidas secas, então por mais que você pegue uma pista com bastante buracos, com bastante desníveis de asfalto, aqueles calombos que a gente sabe que existe nas ruas aqui de São Paulo, aliás, nas ruas de todo o Brasil, né? Afinal de contas, porque o nosso asfalto aqui é horrível, péssima qualidade, então você não vai ter aquelas batidas secas, aqueles solavancos e muito menos fim de curso. A Peugeot fez um trabalho realmente muito interessante na suspensão desses carros aqui. E, claro, você vai ter um conforto interessante, porque como eu já falei, o ruído do motor não entra tanto aqui para a cabine. Se você tiver
andando tranquilamente, e você tem uma suspensão bastante competente que trabalha muito tranquilamente com o 2008. Vamos falar de segurança agora, porque o Peugeot 2008 ele tem controle de tração e de estabilidade, tem também aqui o assistente de partida em rampa, ele tem 6 airbags, nós temos aqui 2 airbags, motorista e passageiro, airbags laterais e airbags de cortina, o que é muito importante para a segurança, além de, claro, você ter também luz diurna em LED, que é um item de segurança, não só um item de perfumaria, digamos assim, mas é sim um item de segurança. Você tem aqui também diversos assistentes, como você tem aqui o controle de velocidade de cruzeiro, com um limitador de velocidade, o que proporciona para você não ultrapassar a velocidade que você programou. E se você colocar no controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo, tá? Você tem aqui o controle de velocidade de cruzeiro, que mantém você na velocidade desejada em viagens, em rodovias e tudo mais. Aqui nós temos também acendimento automático dos faróis e também o sensor de chuva, o que traz bastante comodidade, né? Porque se você tem luz diurna em LED e você tem o acendimento automático dos faróis, você não precisa mexer na chave de comutação aqui, na chave de seta, para você poder ligar e desligar os faróis. O próprio carro já faz isso sozinho, por meio dos sensores que tem aqui atrás do retrovisor. E você tem também o sensor de chuva, que basta você ativar ele e na hora que começar a chover, o próprio limpador já começa a fazer o trabalho de deixar a sua visão livre da água. Mas é claro que tem pontos negativos, como todo carro tem. Então, por exemplo, aqui nós temos os vidros elétricos nas 4 portas, mas somente o do motorista tem a função de um toque para subir e para descer. Poderia ter nos 4 vidros. Nós não temos também módulo de subida, então toda vez que eu sair do carro eu tenho que fechar os 4 vidros para poder sair do carro e não deixar vidro nenhum aberto. Ele não tem o módulo de subida aqui. Quando você aciona o alarme na chave, né? Quando você fecha o carro na chave, ele já sobe os vidros também, coisa que poderia ter. Ele não possui aqui também um retrovisor fotocromático, que seria bastante interessante. Outro ponto que eu também não gosto muito, tá vendo aqui o cabo USB? Ele fica pendurado aqui na central multimídia. E se existe uma tomada 12 volts aqui embaixo, poderia ter uma porta USB, justamente para você não deixar esse fio pendurado por aqui. No mais, eu tenho que dizer para você que o Peugeot 2008, ele permanece sendo ainda em 2020 um carro bastante interessante no mercado, um carro que tem um preço atrativo e é um carro bastante completo, que oferece uma grande oferta de itens de série aqui no Peugeot, fora que você tem a posição de dirigir aqui do iCockpit, que eu particularmente gosto bastante, com painel ligeiramente acima do volante. Então você tem aqui uma visão diferenciada do painel, o que sinceramente eu curto muito nesse carro. Tudo bem que o 2008 já não é mais o SUV compacto mais moderno da categoria, mas não dá para negar que ele ainda bate um bolão e tem o motor mais potente entre os seus concorrentes, o 1.6 THP, que entrega 173 cavalos. Bom, com certeza isso já torna a sua vida muito mais divertida a bordo dele. Curtiu o vídeo? Então deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se. Toda sexta-feira tem vídeo novo para você. E curta também as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Um grande abraço e até o próximo vídeo.